Essa é uma história realmente única e muito louca que moldou o futebol brasileiro. Ela envolve figuras improváveis: José Bastos Padilha, presidente do Flamengo na década de 1930, o presidente da República, Getúlio Vargas, o maestro Ari Barroso e, claro, Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Você sabia? As primeiras pesquisas que indicavam o Flamengo como o mais popular time do Brasil datam de 1926 ou 1927. Nessa época, o departamento de futebol do Flamengo tinha apenas 15 ou 16 anos. A tempestade perfeita, os fatores iniciais. Alguns fatores foram cruciais para esse feito. Primeiro, o Flamengo rejeitou sua identidade puramente carioca logo na primeira oportunidade, no início dos anos 1930. Segundo, Fluminense e Botafogo eram, na essência, clubes aristocráticos. Eram clubes fechados, voltados ao lazer de seus sócios, e eram contra a profissionalização, contra pagar salários aos jogadores. Terceiro, o Vasco da Gama era umbilicalmente ligado à comunidade portuguesa, era de fato um clube português no Brasil e ainda mais fechado que os outros dois. Quarto, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e o presidente da República na época era o nacionalista Getúlio Vargas. E mais, o Vasco, por coincidência, tinha sérios problemas com a gestão de Getúlio Vargas. A Rádio Nacional e a conexão à identidade nacional brasileira, o chamado ser brasileiro, ainda engatinhava. Os estados eram dominados por oligarquias regionais com pouco contato com o governo central. Empenhado em construir essa identidade, Getúlio Vargas estatizou a Rádio Nacional. O detalhe é o seguinte: a Rádio Nacional funcionava em ondas curtas, o chamado shortwave, SW, por isso ela cobria praticamente todo o continente, enquanto as rádios da época usavam ondas médias, que possuem abrangência geralmente apenas municipal. A rádio estatal, então, começou a transmitir radionovelas, músicas nacionais e eventos esportivos. Era a conexão que faltava entre o povo brasileiro e o governo central. E um detalhe crucial: os negros deveriam ser integrados a essa nova sociedade brasileira. A sagacidade de José Bastos Padilha é neste cenário que entra José Bastos Padilha, o presidente do Flamengo. Padilha era um homem culto, cineasta, um verdadeiro visionário. Ele percebeu a oportunidade e imediatamente ele se empenhou em expandir a marca Flamengo para todo o Brasil. O Flamengo deixou de ser tratado como um time do Rio de Janeiro ou da Guanabara e passou a ser o time do Brasil, um símbolo nacional. O pulo do gato, Leônidas da Silva. O pulo do gato, a jogada de mestre de Padilha, foi Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Leônidas foi o primeiro jogador profissional do Brasil. Mais do que isso, ele era um verdadeiro showman em termos de negócios, ele era uma marca. 100 anos depois, ele continua sendo uma figura famosa, ele é o inventor da bicicleta, foi o primeiro ex-jogador a atuar na mídia, foi o cara quem vendeu o seu apelido Diamante Negro para a Lacta criar o chocolate de mesmo nome. Em suma, ele era uma figura nacional, um self-made man. E para completar o quadro, ele era negro, um negro rico. O Flamengo, por sua vez, foi o primeiro clube a se profissionalizar, a pagar salários e a contratar pessoas como Leônidas e Domingos da Guia, verdadeiras celebridades futebolísticas. Por que a influência no Norte e Nordeste? Por que o Flamengo tem tanta influência no Nordeste, Norte e Centro-Oeste? A resposta é simples. Nessas regiões, o futebol era amador. Havia pouca ou nenhuma cobertura por parte das rádios locais, que transmitiam apenas em média frequência, com abrangência no máximo municipal. Ari Barroso e o Campeonato Carioca, aqui entra Ari Barroso. O Campeonato Carioca era tido popularmente como o campeonato nacional, e era ele que era transmitido para todo o continente por meio da Rádio Nacional. O locutor principal era Ari Barroso, que era provavelmente o maior nome da música brasileira na época. Lembre-se, ele compôs Aquarela do Brasil e foi indicado ao Oscar. Ari Barroso era doente pelo Flamengo, ele comemorava os gols do time, tocava uma gaita e narrava com asco os gols sofridos. Era a narração mais apaixonada do Brasil, chegando a todo o país, a era da televisão e a era Zico. A história se repete com a televisão. A TV Globo começou a transmitir partidas para todo o Brasil no final dos anos 1970. Mais uma vez, o Flamengo teve um presidente sagaz, Márcio Braga,
que imediatamente começou a cobrar por direitos de transmissão. Mais uma vez, o Flamengo inovava e profissionalizava o futebol brasileiro. E o Flamengo formou o primeiro grande scratch da era da TV em cores, o Flamengo de Zico. Aquele time encantava e consolidava ainda mais a marca com o futebol, além de vencedor vistoso. Zico era um bom moço, o primeiro grande ídolo do futebol ao vivo, em cores. Guardava suas semelhanças com o outro craque lendário, Leônidas. Por que a Globo insistia tanto? Por que a Globo insistia tanto em transmitir o Flamengo? Ela queria popularizar o clube? Não. Em que pese o fato de Roberto Marinho ser flamenguista, a razão da insistência era bem simples. O Flamengo era o único clube de abrangência nacional. Graças a Padilha, Leônidas, Barroso e a Rádio Nacional, insistir no Flamengo era ganhar dinheiro, era garantir audiência. Vamos essa. Por que o Corinthians não é um Flamengo? O Corinthians, sem dúvida, tem uma história muito bonita. Foi fundado por imigrantes e por perseguidos, mas cometeu o mesmo equívoco dos grandes clubes da época. Era o clube da paulistanidade, o clube de São Paulo. Antes de Getúlio Vargas, o Brasil vivia a dita República do Café com Leite. Houve um tremendo rolo e Getúlio Vargas Gaúcho pôs fim ao velho sistema. Revoltados, os paulistas declararam guerra ao Brasil e foram derrotados. A matemática era clara. Apoiar o Corinthians seria apoiar São Paulo. Apoiar o Flamengo era apoiar o Brasil. O Corinthians falhou em se nacionalizar e passou por secas de títulos como a de 1953 a 1977. Mesmo assim, sua torcida aumentou consideravelmente, por isso ela é chamada de fiel. Por isso, o Corinthians é o time do sofrimento. Nesse ínterim, o Flamengo, que ganhava seus títulos com constância, tinha em suas partidas verdadeiras epopeias. Para torcedores de fora de São Paulo e Rio de Janeiro, era muito mais atrativo torcer para o Flamengo do que para o Corinthians. Encerramento. Fica claro, o Flamengo saiu muito na frente dos outros clubes em sua jornada para popularizar sua marca na América Latina e no mundo. Essa foi uma lição de marketing, política e timing que começou há quase 100 anos.